pequeno, eu fui perguntado o que eu queria ser, eu dizia que queria ser padre. Não tinha a mínima ideia de vida religiosa. Mas como o padre da minha paróquia era da congregação dos sacerdotes do Coração de Jesus, era um padre alemão, ele visitava a nossa casa, ele foi um bom pároco, um bom pastor. Eu dizia que queria ser padre como ele. E por isso ele me encaminhou também para o seminário da congregação lá no Rio Grande do Sul. Eu sou de uma cidade chamada Boa Vista do Buricá, paróquia São José. A 30 quilômetros está a cidade de Criciúmal. A paróquia era dirigida pelos padres deonianos, padres da congregação do Coração de Jesus, e lá havia um pequeno seminário para um primeiro contato com a congregação, uma iniciação mais catequética do que de vida religiosa mesmo. E comecei pouco a pouco a perceber o que é de fato uma congregação religiosa. Na verdade, uma congregação religiosa é uma associação de homens. Congregação vem do verbo congregar, de pessoas congregadas. A palavra congregar vem da palavra latina grex, que significa rebanho, isto é, vivem como um pequeno rebanho e tem um objetivo especial dentro da igreja. Uma congregação religiosa tem, a gente diz, um carisma próprio que ela quer viver e a partir dela testemunhar o Evangelho. Se você pensa, por exemplo, na Ordem dos Franciscanos, São Francisco de Assis, quando fundou a ordem, ele quis transmitir a alegria do Evangelho vivendo a pobreza. E por isso os franciscanos têm isto como carisma da sua vida. Santo Inácio, quando fundou os jesuítas, ele era militar. E para um militar a obediência é muito importante. Mas ele, em vez de continuar no exército, ele pensou, vou obedecer a um outro chefe, Jesus Cristo. E por isso, para os jesuítas, a obediência é muito importante. Padre Deon, quando fundou a congregação, ele era muito devoto do Sagrado Coração de Jesus. Por isto, ele fundou uma congregação que difundisse a espiritualidade do coração de Jesus, que ajudasse as pessoas a terem um coração semelhante ao coração de Jesus. E ele se baseou em duas palavras para levar as pessoas a viver a espiritualidade do coração de Jesus. A palavra amor e a palavra reparação. Quem ama quer reparar o mundo, quer tornar o mundo melhor. Hoje nós traduzimos estas mesmas palavras pela palavra oblação. O amor leva a ofertar a vida ao Pai. Jesus fez isso. Então nós queremos ofertar nossa vida ao Pai com o coração de Cristo e trabalhar pela reconciliação dos homens com Deus e dos homens entre si. Desta forma se repara o mundo, desta forma se torna o mundo melhor, reconciliando as pessoas entre si e reconciliando-as com o Pai. É evidente que muita coisa mudou. Eu entrei no seminário antes do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II é um divisor de águas na vida da Igreja, especialmente na vida das pessoas que viveram esta experiência em plena juventude, como eu tive a graça de viver. O concílio foi realizado no início dos anos 60 e eu tinha 18, 19, 20 anos, enquanto o concílio se desenrolava e já estava dentro da congregação, iniciando-me na congregação. E logo fomos percebendo que, mesmo nós jovens, que algo mudaria dentro da congregação. E, de fato, para a nossa congregação, o essencial permaneceu, evidentemente. O essencial permaneceu. E o Papa Paulo VI
logo depois de terminado o concílio, ele pediu para que todas as congregações atualizassem, de acordo com o Concílio Vaticano II, as suas constituições, isto é, a sua regra de vida. Eu tenho aqui em mãos a regra de vida da nossa congregação. Esta aqui é uma edição renovada, bem recente, mas ela foi elaborada no tempo do fundador, Padre Deon. Os princípios essenciais são os mesmos, o carisma é o mesmo. Nós queremos viver como o fundador, Padre Deon, viveu o amor e a reparação, a oblação, a entrega da nossa vida e a nossa reconciliação com Deus, viver reconciliados com Deus, sempre tendo a humildade de pedir perdão de todo o pecado e querer aprofundar a comunhão com Cristo para sermos capazes de oferecer a nossa vida com Cristo ao Pai. Então, a linguagem mudou bastante com o Concílio Vaticano II. Também as práticas de reparação. Houve tempo que a prática de reparação consistia mais em rezar, fazer adoração, com a perspectiva de consolar o coração ferido de Cristo pela ingratidão humana. Mas foi se percebendo, e Padre Deon viu isso com muita clareza, a melhor reparação é nós vivermos uma vida correta, uma vida de quem segue Jesus Cristo. Ele é o primeiro reparador, ele é o primeiro ministro da reconciliação, ele que reconciliou o mundo consigo. Nós entramos nesta dinâmica de reconciliação que Jesus Cristo viveu. Claro, não poderíamos entrar sem querermos ofertar a nossa vida, oferecer a nossa vida, fazer da nossa vida oblação ao Pai, como Ele próprio fez. Eu estou na segunda fase de santuário. Eu cheguei aqui em 2015, em fim de agosto de 2015, e de 15 até agora são 6 anos e pouco. Mas eu trabalhei aqui bem no início da minha vida sacerdotal. Eu lembro bem que o provincial, o superior provincial, aquele que indica as pessoas ao bispo para trabalharem cá ou lá, ele me perguntou, onde você gostaria de trabalhar? Isso uns 2, 3 meses antes da minha ordenação. Eu disse, bem, eu sou da roça, eu sou do interior, e tive uma boa experiência. Eu tinha trabalhado fora há 3 anos com agricultores, com formação de agricultores. Eu tinha trabalhado com eles e tinha trabalhado muito com catequese, sobretudo a catequese renovada depois do Concílio Vaticano II. Trabalhei com catequese enquanto estudante de teologia em Taubaté, mas também nos 3 anos que eu trabalhei fora, trabalhando tanto em nível local de paróquia como em nível diocesano em ambas as dioceses. A minha diocese de origem, Santo Ângelo, eu era da equipe diocesana de catequese, e em Taubaté também fiz parte da equipe diocesana de catequese nos 2 últimos anos dos meus estudos antes da ordenação sacerdotal. Aí eu disse para o padre Mauro, grande homem, que era o superior da época, e que eu achava que eu me poderia dar muito bem numa paróquia de interior, numa paróquia rural, e poderia desenvolver lá um trabalho bom de catequese. Bem, ele me transferiu para essa roça aqui do Santuário São Judas Tadeu. Eu disse para ele um pouco mais tarde, quando nos reencontramos, em que roça o senhor me pôs? Mas eu me dei muito bem no começo, sobretudo porque eu assumi aqui a catequese. Naquele tempo, as famílias eram mais numerosas, havia muito mais crianças que se apresentavam para fazer a primeira comunhão, para a crisma, e durante 5 anos eu trabalhei
prioritariamente aqui no santuário com catequese de crianças, adolescentes e jovens. Começamos também um trabalho de formação de adultos, também isso já aparecia como uma necessidade. E depois fui nomeado pároco aqui, outro padre, o padre Felipe Dal Seggio, assumiu esse setor de catequese. E trabalhei 9 anos seguidos neste santuário, os primeiros da minha vida sacerdotal, digamos assim. É o meu primeiro amor de sacerdote. Eu estou imensamente grato a Deus, porque, claro, a vida religiosa, ela evoluiu, ela se desenvolveu desde antes do concílio, quando eu comecei a entrar no espírito da congregação, na formação do seminário, até hoje são muitos anos, né? Não são só 50 anos, são quase 60, né? E, aliás, até um pouco mais de 60, porque eu entrei no seminário menino de 11 anos de idade, né? De 11 anos de idade. O padre Aloísio, que está aqui no santuário, ele foi professor meu quando eu tinha 11 anos de idade. E daí para frente passei a vida praticamente dentro dos seminários da congregação. Eu fiz todo o ensino secundário. Naquele tempo, o seminário funcionava como uma escola. Os professores eram os próprios padres ou algum seminarista mais adiantado, por exemplo, os dos dois últimos anos de estudos, como o padre Aloísio, ele estava no último ano de estudos, quando ele foi no seminário, no ensino médio, ele estava no último ano do ensino médio, quando ele foi enviado ao seminário que fica lá pertinho de casa, 30 quilômetros de casa, e trabalhou lá um ano conosco como professor. E assim vários outros. Depois fiz o noviciado. A gente entra numa congregação religiosa com um ano de formação estritamente espiritual. Um ano em que não se faz escola, nenhum estudo, faculdade, nada disso. Apenas estudar a espiritualidade de um sacerdote e, no nosso caso, de um religioso sacerdote, de um religioso que vai ser sacerdote. Eu estava, portanto, começando o caminho da vida religiosa. Com a vida religiosa, a gente consagra a vida a Deus, querendo viver o carisma do Instituto, que eu dizia que é amor, oblação e reparação, reconciliação, viver vida comunitária, fazendo a profissão dos conselhos evangélicos. Conselhos evangélicos são basicamente estes 3: pobreza, obediência, castidade. Então, este ano de noviciado é um ano de formação para a profissão religiosa, para compreender o sentido da vida religiosa, o sentido da consagração da vida de um jovem a Deus. E no final daquele ano, eu tinha 19 anos, eu fiz os primeiros votos. Fui adiante. Mais tarde eu deixei a congregação por outros motivos, em parte para poder contribuir um pouco com a família, em parte por outras razões. Foi o período em que eu trabalhei fora, ajudando tanto nas paróquias como na catequese, na diocese e, sobretudo, colaborando com a família, porque abaixo de mim havia 10 irmãos menores que não tinham tido oportunidade de estudo. Eu achava que eu devia ter a oportunidade de favorecê-los um pouco com o estudo. Graças a Deus, consegui dar uma contribuição positiva. Estou satisfeito até hoje com isto. A vida religiosa consiste em orientar a formação toda para uma vida cada vez mais dedicada ao ideal de vida de uma congregação. No nosso caso, aprendendo a viver o amor e a reparação da forma como o fundador a viveu. Nosso fundador é Padre Leão. O sacerdócio chegou
mais tarde, claro, depois de ter estudado filosofia e teologia. Então eu sou hoje um sacerdote religioso, consagrado a Deus desde antes da ordenação sacerdotal. E essa data, 9 de junho, é a data da minha profissão religiosa. Eu estou muito feliz, muito contente por ter perseverado, por Deus me ter dado a graça de perseverar neste caminho. Estou feliz por ter podido fazer várias coisas interessantes como religioso e como sacerdote. Eu trabalhei aqui nessa paróquia, trabalhei em atividades diretamente ligadas à congregação, por exemplo, como conselheiro provincial, ajudando o provincial a administrar e animar a vida religiosa da nossa província. Depois eu mesmo fui nomeado superior provincial. Depois eu trabalhei em nível internacional, trabalhando com o superior geral, trabalhei por 12 anos. Eu estou satisfeito pelas oportunidades que eu tive e pela oportunidade que tenho até hoje de viver aqui no Santuário São Judas Tadeu, poder viver o mesmo ideal de congregação junto com os meus colegas. Graças a Deus somos uma comunidade que se dá muito bem, uma comunidade que vive este espírito de oblação reparadora para que o mundo possa tornar-se um pouco melhor com a nossa ajuda. Eu venho de uma família religiosa. Aprendi a conhecer Deus dentro de casa, aprendi a rezar dentro de casa. Nossa família rezava o terço diariamente, ia à missa, participava das atividades paroquiais. Nós íamos sempre junto com os pais e naquele tempo, sobretudo na área rural, a igreja era o primeiro grupo de pertença além da família. Está muito mudado tudo isso, né? Naquele tempo, quando um bebê nascia, já se colocava no bercinho, digamos, a imagem de um anjinho, alguma coisa assim que lembrasse coisas de Deus. Hoje a primeira coisa que as crianças têm na cabeceira do berço é imagem do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, conforme a torcida do pai, né? E essa passa a ser a primeira pertença, não mais a pertença à igreja. Tanto que o próprio batismo, eu nasci no dia 18 de agosto e fui batizado no dia 19. Mas hoje se retarda o batismo, se espera às vezes até anos para ser batizado, mas não se espera para introduzir o menino na torcida corintiana, o palmeirense, o flamenguista, o gremista, o colorado, como lá no sul, na minha terra. Há outras formas de pertença. Na nossa cultura rural, depois da família, a pertença mais importante era da igreja. Isso mudou muito. Significa que a própria família vivia esse espírito de igreja, educava os filhos de acordo com as orientações da igreja. E claro que a escola cooperava. Minha escola foi escola paroquial, dirigida por religiosas. Então toda a minha formação foi encaminhada com a igreja, sempre família e igreja. Hoje nós recebemos tantos candidatos que se apresentam para ser padres, e Deus seja louvado porque se apresentem, mas que às vezes são apenas batizados e talvez fizeram a primeira comunhão. Mas nós temos padres hoje que 18, 20 anos, a partir de um encontro com jovens ou a partir do testemunho de outros jovens, mas quando você vai ver a formação religiosa deles, a formação catequética era muito, muito, muito elementar. Então é muito mais desafiador dar esta perspectiva
perspectiva de sacerdócio e de vida consagrada a um jovem assim, que não teve essa experiência anterior de vivência desde a infância do Evangelho, de vivência da experiência familiar, porque a vida religiosa é essencialmente vida comunitária. Nós não somos religiosos para trabalhar sozinhos, para viver sozinhos, para cultivar o próprio ego. Não, nós somos religiosos para doar-nos aos outros e conviver com uma comunidade, aprender a viver em harmonia, reconciliados com irmãos, mesmo que pensem de modo diferente do que eu mesmo penso. Mas a gente aprende a conviver, aprende a trabalhar junto, somando valores. Na família é assim. Quem não tem uma boa experiência familiar vai ter muito mais dificuldade de entrar no espírito comunitário, no espírito de comunhão, partilha, de não só da mesa diária, da casa, dormir sob o mesmo teto, mas, sobretudo, a partilha de experiência de vida. Ela é muito mais difícil para quem não teve, na infância, na juventude, uma base cristã. E por isso, os desafios para a formação de religiosos e sacerdotes hoje são, de fato, muito, muito maiores. A minha primeira devoção a um santo foi a São João Evangelista. No seminário se cultivava muito e o próprio fundador da congregação e vários padres que foram confessores meus, diretores espirituais, apresentavam a vida dos santos e eu, desde o começo da minha adolescência, eu gostei da figura de João Evangelista. E lendo o Evangelho de João, até hoje eu me encanto com o modo como ele apresenta o mistério do amor de Deus, do amor misericordioso de Deus, do amor misericordioso vivido por Jesus que se encarnou. E a partir desse amor nós passamos a ter vida. Como diz o primeiro capítulo do Evangelho de João, aqueles que acreditaram em Jesus, aqueles que o acolheram como Filho de Deus, puderam com ele tornar-se filhos. E isto me encantou desde o início. É claro que a gente vai conhecendo outros santos e santas. Gosto muito de algumas mulheres, como Teresinha do Menino Jesus. Conheci Teresinha do Menino Jesus antes da Teresa a Grande, a Teresa de Jesus, a Carmelita. Claro que a Teresa do Menino Jesus, eu tive a oportunidade de estar em Ávila, visitar lugares em que ela viveu e onde está sepultada. E claro que eu já conhecia desde a minha formação espiritual, desde cedo, que eram apresentadas por formadores meus no período de seminário. Assim se poderia citar muitas outros santos e santas, pelos quais eu me encantei, digamos, ao menos durante um certo período. E ao chegar aqui, evidentemente, eu fiquei muito feliz por poder trabalhar numa paróquia dedicada a um apóstolo. E eu queria ser também apóstolo, eu queria ser também evangelizador. O sacerdócio está todo voltado para isso. E como religioso, eu queria ter um coração semelhante ao coração de Jesus, ainda quero tê-lo, continuo nesta busca, porque ninguém de nós chega a ter jamais nesta vida um coração exatamente tão amável quanto o coração de Jesus. Mas nós vamos nos aproximando, vamos aprendendo, diminuindo pouco a pouco nossos interesses individualistas, nosso egoísmo, para poder viver o amor e até mesmo o amor misericordioso do coração de Jesus. O amor misericordioso é o amor de alguém que ama o outro sem o outro ter feito nada por merecer. A parábola do bom samaritano, por exemplo, é um belíssimo
belíssimo testemunho de amar, de fazer o bem. Amar, na linguagem bíblica, significa mesmo fazer o bem sem ter conhecido antes, sem dever nada àquele homem, àquela pessoa. E nós vamos aprendendo, pouco a pouco, do próprio Evangelho, isto é, do próprio Jesus. O Evangelho é boa notícia, do próprio Jesus nós aprendemos a crescer neste amor misericordioso do coração de Deus. Eu trabalhei 12 anos em Roma. No final do meu período, o meu superior provincial me perguntou onde eu gostaria de trabalhar voltando ao Brasil. Eu disse para ele assim: eu fui muito feliz em 2 lugares em que eu trabalhei no Brasil. Trabalhei na área que hoje é a província de São Paulo. Eu trabalhei também em Santa Catarina, mas hoje eu trabalharia do norte do Paraná para cima, evidentemente, porque esta é a área da nossa província, da nossa tarefa missionária como província dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, que tem sede em São Paulo. E nesta área eu tinha trabalhado apenas em 2 paróquias, a paróquia de São Judas Tadeu, este santuário, nos 9 primeiros anos de sacerdócio, e mais tarde na cidade de Formiga, em Minas Gerais, oeste mineiro. Como a província tem tantas outras atividades, eu preferiria não trabalhar em nenhuma dessas 2. Ele, porém, disse, mas eu gostaria que você trabalhasse no Santuário de São Judas. Ele disse, bem, se é o senhor que quer, tudo bem. E por isso estou aqui. Claro que eu gosto muito daqui, sobretudo porque num santuário como este, nós podemos fazer tanta coisa boa, atender tanta gente, em busca de Deus. Alguns vêm só em busca de algumas coisas que Deus tem a oferecer. Vem pedir bênção numa hora de aperto. Vem pedir conselho na hora de um desespero. Mas o fato de virem nos dá a oportunidade de oferecer mais, como Jesus mesmo oferece. O Evangelho, logo depois da multiplicação dos pães em São João, relata como no dia seguinte o povo vai atrás de Jesus. E Jesus, quando vê esse povo todo vindo, ele diz, vocês estão vindo atrás de mim porque eu dei pão para vocês? Porque eu matei a fome de vocês? Como quem diz, eu tenho um outro pão para oferecer a vocês. Tenho algo mais a oferecer. Ele tinha a oferecer o seu próprio testemunho de Deus. Ele tinha a oferecer uma vida que começa aqui, mas que continua, vida eterna, não apenas a vida, não apenas a satisfação de uma situação de vida momentânea, como dar de comer, dar de beber, ou cuidar de um doente. Jesus tem, de fato, muito mais a nos oferecer. A conformação da nossa vida com a sua vida. E é nessa linha que a gente vai progredindo. O Salmo 118 diz, feliz do homem que na lei de Deus vai progredindo. Na lei de Deus, no amor de Deus. Feliz o homem que no amor de Deus vai progredindo. E é isto que a gente busca como religioso, como sacerdote. E peço que todo mundo me ajude, depois destes 50 anos de vida consagrada, a continuar a progredir neste amor, porque eu sei que eu ainda estou muito distante do amor do coração de Jesus. Rezem comigo, rezem por mim, rezem pelos outros religiosos e sacerdotes para que continuem progredindo e possam testemunhar o amor do coração de Jesus a outras pessoas. Vivamos em comunhão, religiosos, sacerdotes, povo de Deus,
todos os batizados, leigos e leigas, querendo crescer no amor do coração de Jesus. Se alcançarmos este ideal de comunhão, vamos nos ajudando uns aos outros a nos santificar, vamos ajudando-nos uns aos outros a oferecer nossa vida ao Pai e reparar este mundo, tornar este mundo melhor, reconciliar pessoas que estão divididas, reconciliar pessoas que estão afastadas de Deus e reconciliar até mesmo sociedades. O fundador da minha congregação, da nossa congregação, queria sempre construir o reino do coração de Jesus nas almas, isto é, na vida pessoal de cada um e nas sociedades, famílias, cidades, associações, estados, nações, que o amor do coração de Jesus fosse reconhecido. E desta forma, o mundo passaria a viver com mais harmonia. E este é um ideal que nós continuamos a perseguir juntos.